Saudações em Cristo a todos que me ouvem e que o nosso Senhor possa falar de alguma forma através do Espírito Santo ao seu coração, através desta mensagem. Convido você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 18, versículos 28 até o 34, onde teremos a oportunidade de acompanhar o registro de um dos diálogos que Jesus teve com muitos de seus interlocutores e que, de uma forma muito interessante, pode nos levar a uma reflexão muito produtiva. O texto diz em João 18, 28 ao 34 o seguinte: Depois levaram Jesus para a casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo, e não entraram na audiência para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu fora e disse-lhes: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam e disseram-lhe: Se este não fosse malfeitor, não o entregaríamos. Disse-lhes, pois, Pilatos: Levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: A nós não nos é lícito matar pessoa alguma, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram-to outros de mim? Esse diálogo tem o seu espaço entre um dos que receberam mais destaque, certamente por este motivo, nas tantas reproduções cinematográficas fazem questão de reproduzi-lo. Não por acaso, diga-se de passagem, afinal, Pilatos entrou para a história como tendo sido tocado pelas palavras de Cristo, como alguns pensam, ou como covarde no pensamento de outros. Mas o foco não é Pilatos, que é apenas um entre tantos personagens que passaram pelo caminho de Cristo. O Evangelho de Marcos nos revela que Jesus foi levado a Pilatos ao amanhecer para que pudesse ser julgado pelo governador, visto que estavam sob domínio romano nos tempos de Jesus. Aquela não havia sido uma noite comum. Embora Jesus já soubesse tudo o que haveria de passar, certamente para todos foi uma noite sem precedentes. Havia começado de uma forma excepcional com a celebração de comunhão na instituição da ceia, mas agora seus discípulos haviam fugido. A admiração da multidão por seus milagres havia dado lugar a bofetadas e cuspes, e as mentiras e ofensas nem de longe se comparavam às palavras de exaltação da multidão que dias atrás o exaltavam na entrada triunfal na cidade montado num jumentinho. Tudo havia mudado. Aqui neste texto não são detalhadas as acusações que foram apresentadas, mas nos outros evangelhos podemos ver que uma delas era: Ele se fez rei dos judeus e filho de Deus. Pilatos pergunta se Jesus considerava-se como tal, mas o que realmente impressiona é a pergunta de Jesus em forma de uma outra pergunta que nitidamente desestabiliza Pilatos, que prontamente responde de uma forma até um tanto arrogante. A história judaica sempre destacou a expectativa da vinda do Salvador, glorioso, poderoso. Não um simples carpinteiro falando de amor, compaixão e perdão. Afinal, quem ele pensava que era? Deus por acaso? Por isso João disse em seu Evangelho, no capítulo 1, nos versículos 10 e 11, Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas voltando à pergunta, Jesus perguntou se a dúvida era de Pilatos ou se ele ouviu de alguém a este respeito. No tempo que Jesus veio ao mundo,
vigorava a lei de Moisés, que foi dada por Deus e que tinha todos os procedimentos litúrgicos de normas e condutas. Mas o pecado do homem prejudicou a forma como o homem se relacionava com Deus e com a sua lei. O sistema estava corrompido e muitos religiosos exploravam o povo em prol de ganhos pessoais, se aproveitando do desejo do povo de adorar a Deus. Afinal, não haveriam cambistas no templo se não houvessem recebido autorização. Ao apresentar a suficiência da graça para a salvação, Cristo desafiou o sistema religioso corrompido. Por isso, o desejo por parte deles em matá-lo. Pilatos certamente não tinha percepção de quem estava diante dele, assim como os judeus. Porém, o que precisamos nos perguntar é se nós também não estamos nas mesmas condições que eles há mais de 2000 anos atrás. Quanto mais o tempo passa, mais as pessoas se esquecem de quem Jesus realmente é, um rei de fato. Não somente rei, mas rei dos reis. Muitos de nós queremos os ensinos de amor, perdão, mas não reconhecemos de fato a sua soberania. Eu e você, que também me ouve, precisamos nos perguntar: o que Jesus representa de fato para nós? Será que nós temos a resposta para esta pergunta? Ele não foi um mero profeta como tantos outros, ou um espírito evoluído. Ele é o único Deus que se fez carne para nos resgatar do lamaçal do pecado, nosso único Salvador, pois ele morreu por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, conforme Paulo nos ensina em sua carta aos Romanos. Que estas palavras possam nos ajudar a refletir na importância de reconhecermos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador e não perdermos as oportunidades que nos foram ofertadas de estarmos na sua presença, de o adorarmos, de o bendizermos e o termos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores nas nossas vidas. Que Deus abençoe você, abençoe sua família, em nome de Jesus. Abraços de Antônio Júnior e esposa Flor.